Olá pessoal, conforme havíamos combinado, nós iríamos, para além dos nossos minutos de aula, que são atualmente restritos, vamos aprofundar um pouquinho o nosso conteúdo que foi interrompido. Então, nós apresentamos no nosso encontro de sexta-feira algumas questões relacionadas administrativamente da disciplina. Eu espero que tenha ficado muito claro tudo isso, né? E agora vamos iniciar, propriamente dita, o nosso conteúdo programático. Essa parte introdutória irá abordar como, no contexto ocidental, essa forma de pensar cientificamente o homem, a sua ação e na sociedade e o direito foi construído a partir de um marco conceitual histórico, que nós temos relatos da Grécia clássica. Na verdade, tudo parte de lá, no mundo ocidental, toda a nossa herança do pensamento político, filosófico, cultural, inclusive do direito, integra aquelas raízes gregas e depois romanas, né, em que o nosso Ocidente foi colonizado, civilizado a partir dessa proposta histórica antropológica fantástica que é a civilização grega. Na Grécia, no contexto do século V a.C., havia uma discussão filosófica muito intensa a partir da presença, inclusive, do grande protagonista da fundação da filosofia nas palavras de Platão. É assim que ele diz que a filosofia foi fundada por Sócrates. Esse modo de pensar que o mundo ocidental herdou, de buscar a verdade, a razão e a filosofia como uma espécie de todas as respostas possíveis para que o homem se perceba e interaja no mundo, na sociedade. Sócrates, ele é um personagem mítico, quase mítico, né? Mítico no sentido de ter sido percebido por Platão como um grande fundador desta forma de pensar. E Platão vai seguindo ao máximo possível o mestre e trouxe-nos na sua grande obra tudo o que Sócrates nos disse. Sócrates, na verdade, nada escreveu. Ele foi um homem muito estranho, aparentemente, do seu tempo. Andava pelas ruas de pés descalços, não tinha muita ligação com a aparência, com a estética. Andava pelas ruas de Atenas, pelos espaços públicos, a indagar dos seres, a mostrar, inquietar, para que as pessoas despertassem do que é a verdade. A trajetória socrática é uma trajetória muito bela e muito interessante a se discutir dentro do aspecto filosófico. Mas nesse contexto, enquanto Sócrates, como cidadão grego, vai discutindo a verdade como uma maneira absoluta de compreender os fenômenos e marca uma formação até espiritual da sua prática, muito dedicado à conversão que é a metanoia, a conversão das consciências a essa verdade. E essa conversão é uma realização da própria consciência. Ele fazia somente instigar com a sua tática, com o seu discurso e com a sua prática de favorecer o homem, as pessoas, aos jovens principalmente, a reflexão, e a partir dessa reflexão a tomada de consciência do que é a coisa, do que são os fenômenos, do que é a verdade, do que é a ética, do que é a justiça. E todas essas grandes categorias filosóficas eram repassadas de uma forma intensa naquele meio, muito efervescente, de grandes manifestações do pensamento humano. E nesse contexto havia um grupo de estrangeiros, eram chamados sofistas, que também circulavam pelas ruas de Atenas a ensinar outras formas de compreender os fenômenos humanos,
sem ser as formas ou os métodos que Platão, que Sócrates defendia. Esses senhores de notável saber, de notável competência intelectual, eram chamados sofistas. Quem dá o nome de sofistas mesmo é o Platão, porque o sofista é aquele que ama o conhecimento, né? pela etimologia da palavra grega. Mas o Platão e o Sócrates não consideravam que esses grandes professores, esses mestres que andavam pelas ruas de Atenas e cobravam pelos seus ensinamentos, esses grandes mestres, eles eram descaracterizados na linguagem platônica como não filósofos, porque o filósofo ele busca a conversão da verdade a partir da reflexão da própria consciência. E a verdade ela tem um significado diferente do ponto de vista. A verdade para Platão, para Sócrates, ela é absoluta, ela é a perfeição, é um padrão a se buscar de forma perfeita. Com pouco pragmatismo, com nada de relativismo em termos da ação humana, possuidor dessa verdade. E os sofistas, eles eram professores itinerantes, que ensinavam de todos os conhecimentos da matemática, as artes, a física, a retórica, que era a característica maior dele, que era o discurso. Eles ensinavam as pessoas a utilizarem a sua capacidade crítica, reflexiva de outra forma, né? Crítica de avaliar as situações de uma forma cética e não de acreditar em tudo. A forma cética, e inclusive a construção da própria categoria de verdade para os sofistas, é uma relativização. Ou seja, pode ser verdade para um determinado momento. Esta verdade eu tenho que relativizar de acordo com cada caso, em cada situação social, etc. E os sofistas incomodaram aos seguidores do Sócrates, aos seguidores de Platão. Por isso que até recentemente, só muito recentemente, é que a comunidade intelectual tem reabilitado os sofistas, porque por séculos eles ficaram sendo pessoas desconsideradas como não portadoras da verdade. E por isso que existe a palavra sofismo, que busca pregar uma verdade que não tem validade. Para Platão, a verdade só tem validade na forma pura do absoluto. Para os sofistas, a verdade ela é relativa, ela responde aos interesses pactuados pelos grupos sociais. E essa verdade ela sempre tem que ser vista pelas instituições que a apregoam, pelos sistemas de governo que a apregoam, com um olhar bastante cético. Nem tudo que o sistema, que as oligarquias gregas da época, ou que o Estado possa dizer que é o bom caminho, essa não é a intenção que um sofista ensina a um aluno. Ou seja, o que é que o Estado está fazendo? Ele tem poder. Ele tem o poder de criar falsas verdades. E se todos nós seguirmos essas falsas verdades como verdades absolutas? Vejamos, por exemplo, recentemente o que aconteceu nos Estados Unidos, o que acontece em outros países, que líderes políticos, eles consideram que a verdade é a partir do modo que eles criam. E essa criação dessa verdade leva a muitos problemas de interação social, de negação. Por exemplo, Trump, ele negava o Covid como uma coisa grave. Ele nunca fez uma política de combate ao Covid. Mesmo tendo um grande cientista ao seu lado na equipe da Casa Branca, ele sempre refutou e criou mecanismos negacionistas, nós chamamos de negacionistas. Há outros líderes no mundo que negam não só a questão do coronavírus, como negam outros valores, outros princípios. Tem um comportamento muito vinculado ao conflito, ao ódio, e criam verdades que racham, que cortam, que deflagram sentimentos, animosidades e deixam as pessoas encegueiradas. Outro profeta antes de Jesus já dizia isso, antes de Sócrates.
Jesus dizia que são os guias cegos que guiam os cegos, né? E até o próprio Cristo dizia, né, que a gente não deve acreditar em cada profeta. Nem todo profeta merece a credibilidade. E a credibilidade é a marca da filosofia, porque a filosofia, com seus métodos de elaborar a racionalidade da verdade, acredita na razão humana, na capacidade dessa razão intrinsecamente compreender a verdade, é diferente de um modo de pensar do sofista. Nós temos uma razão, mas essa razão ela tem que ser balizada pela crítica. Onde é que está a crítica? No relativismo. Eu posso acreditar nisso? Tem segurança o que está se discutindo? Ou eu posso ampliar essa capacidade de compreender esse fenômeno? Será que o Covid realmente precisa ser negado? Ou nós precisamos compreender de outra forma? Compreender como um castigo de Deus ou compreender como um fenômeno da própria natureza? Então essas coisas são muito interessantes do ponto de vista do cético, né? Do ceticismo. O ceticismo é uma característica importante para que o aluno do direito e todos os seres intelectuais possam ter, para que não possam acreditar, por exemplo, que a Terra é plana. Há pessoas que se chamam de filósofos e dizem que a Terra é plana. Há pessoas que se dizem que são amantes da natureza e dizem que a natureza tem recursos infinitos, que não tem problema, que pode derrubar árvores porque é a economia mais importante do que a natureza, né? Então essa visão mais violenta de desrespeitar determinados critérios da natureza é um grave problema de alguns líderes políticos no mundo. E outros líderes já estão mais preocupados, porque estão muito mais do lado da ciência. E a ciência é cética também. É cética. A ciência, ela acompanha o desenvolvimento, ela procura a linguagem de métodos para estudar, verificar as evidências e fique com essas evidências. A ciência não tem a verdade absoluta, mas ela tem evidências muito marcantes que são muito melhores que qualquer crença e qualquer fé. Então, os sofistas não tinham a fé na verdade. Eles querem que a gente aprenda a ter um caráter cético diante de tudo, de todos, para entender os fenômenos da interação do homem com a sociedade. O que é a sociologia? A sociologia é uma ciência que foi fundada no século XIX, mas teve, ao longo da história humana, desde a Grécia, grandes movimentos de intelectuais e de pessoas, de grandes pensadores, que já se preocuparam em interpretar a relação do homem com a sociedade, com as suas instituições magnas, como o direito, por exemplo, como categorias magnas do direito, como a justiça, por exemplo. Na Grécia, partiu-se disso. Os sofistas, eles tinham uma curiosidade intelectual muito grande para entender a justiça. E a justiça, às vezes, ela é fruto, a prática da justiça, ela é fruto de relações de poderes, às vezes, muito perigosas. E na Grécia, como era uma civilização muito avançada no século V, já antes de Cristo, todos os cidadãos gregos, os chamados cidadãos, não as outras categorias excluídas, como escravos, mulheres, etc., os cidadãos gregos eles tinham a oportunidade de reivindicar junto às instituições jurídicas, o Senado, os mecanismos de justiça até então postos, as suas demandas jurídicas, as demandas que eles tinham em a questão dos impostos, outras demandas, outras coisas, crimes, etc. Quem fazia a defesa diante desses tribunais era o próprio cidadão, não havia o advogado ainda formalmente estabelecido para que acionasse o Estado e o poder para responder às demandas sociais. E os sofistas o que ensinavam? Ensinavam aos cidadãos a reivindicar seus direitos diante das injustiças, diante das coisas do Estado que negavam ao cidadão.
E para você conseguir qualquer coisa junto do Estado, você tem que usar a persuasão e o argumento. Eles ensinavam as pessoas a argumentarem de uma forma tão bem elaborada que o que é que acontece? Geralmente, todas as pessoas que argumentavam do modo sofístico conseguiam resultados satisfatórios para suas demandas. Ou seja, a verdade, se nós formos pensar, por exemplo, num paradigma absoluto que é o direito à vida, do ponto de vista até filosófico, né? Qualquer pessoa que tirasse a vida, né? ou que tira a vida de alguém, a princípio, pela raiva da pessoa, do vitimizado, da família do vitimizado, é a forca, é a prisão, é todo um processo de vingança muito forte. E até que essa pessoa comprove tudo isso pelo processo legal, é muito difícil. Naqueles tempos não tinha toda essa situação muito bem elaborada como acontece com a modernização e evolução do direito. Então, o cidadão só tinha a sua voz, a sua fala. Ele teria que chegar lá e dizer, através dos seus argumentos, porque ele estava sendo vitimizado. E aí seria julgado por isso. Então, o argumento ou a retórica, que é o modo de argumentar, de interpretar os fenômenos, de elaborar o discurso, os sofistas gregos já tinham bastante domínio disso. Eles foram exuberantes. Há nomes importantíssimos dessas poucas informações que temos, porque muito do que foi produzido pelos sofistas nós perdemos ao longo da história. Dos sofistas, nós temos apenas alguns fragmentos, mas os fragmentos que restaram, que foram registrados, são tão significativos que dão aos sofistas o lugar de precursores da sociologia jurídica. Por que são precursores? Porque eles sempre tiveram um ofício intelectual muito intenso para garantir às pessoas a sua possibilidade de enfrentar os mecanismos de opressão do Estado e para argumentar as suas defesas. Eles eram professores itinerantes, eles eram os estrangeiros, né? Os estrangeiros sempre foram muito criticados na Grécia, havia como ainda hoje no mundo inteiro, né? Havia uma aversão aos estrangeiros. Só pelo fato de serem estrangeiros já chocavam aí a classe dominante, né? Então, e esse movimento ele eclodiu na Grécia numa época também de crise, né? Crise. Por que eles se posicionaram contra essa crise, né? Essa crise foi gestada porque havia corrupção algumas vezes, como da própria conhecimento histórico de vocês, mas a Grécia pleiteava muita fé na razão, uma confiança absoluta na razão. O que é que os sofistas dizem? Descreiam da razão. Eles tinham a desconfiança da razão. Eles romperam com esse modo socrático de ver a verdade, a pretensão de uma verdade universal para todos os seres. Como se todo mundo tivesse capacidade, essa verdade alcançasse todo o globo, toda a história, toda a civilização presente naquele momento ou o futuro, né? Então, surge uma crise social, né? Há também uma transição política interessante, porque o sistema aristocrático que era defendido na Grécia, que era um sistema muito forte das elites intelectuais e elites políticas, né? E havia uma tensão para a democracia ser fortalecida. E a democracia sempre ela é caracterizada por um clima de conflito e gera anomia geralmente, né? Toda democracia ela tem conflitos. A política é a arte do conflito. E a democracia incomodava a aristocracia.
A democracia sempre incomoda ao grande sistema de poder, porque a democracia é a oportunidade das vozes do povo se manifestarem diante do Estado. E os sofistas, eles estavam nesse momento despertando a curiosidade das pessoas a garantir os seus direitos, a sua cidadania, né? Os aristocratas, eles tinham muito mais poder do que o povo comum, como ainda hoje acontece, né? Nós temos muitas dificuldades de compreender como o Estado ele é tão poderoso e a elite aristocrática do poder, por exemplo, no Brasil e no mundo inteiro, tem tantas benesses e a população, de modo geral, não as tem, né? E, infelizmente, nós é que colocamos esses senhores aristocratas atuais né, no Brasil, na realidade brasileira, no poder, e eles pouco dão de volta à população, né? Então, esse contexto de crise do século V, né, garante aos sofistas um modo de pensar cético. Por que acreditar nisso? Por que acreditar que sempre os aristocratas têm razão? Por que é justo ter mais dinheiro para comprar o Centrão e o nosso presidente ter garantido a eleição de um seu reprodutor na Câmara do que ter dinheiro para a educação? O dinheiro da educação que foi votado na Câmara, né, muito provavelmente vai ser destinado aos 3 bilhões que o Centrão cobrou do Bolsonaro para votar no candidato dele. Isso não é só o Bolsonaro, isso é histórico no Brasil. Todos fizeram, desde Marechal Deodoro da Fonseca. Então, isso faz com que as pessoas se tornem muito mais potentes, porque elas aprendem a ter a resistência de enfrentar a aristocracia, resistência de enfrentar as dificuldades que elas têm, né? Para que a gente não acredite. Como isso é construído? Através de guerra, de revolução? Não. A grande revolução é o conhecimento. E eles eram professores. Eles ensinavam as pessoas a despertarem a potência das suas resistências intelectuais com ceticismo. Não acreditem em tudo que eles dizem, né? Então eles ensinavam nas ruas, eles eram muito interessantes, eles eram... Platão os descreve como pessoas bonitas, eles usavam igualmente os nossos magistrados uma capa vermelha. Até hoje tem a tradição de um advogado, de um magistrado ter a sua capa, né, a sua toga vermelha, anéis de rubi, caracterizando o apreço pela estética, pela forma, pelo ritual que o professor poderia ter. Esse que defende, que ensina, né, o professor itinerante, que ensinava os seus alunos a ter uma postura, uma performance estética, moral, espiritual e cognitiva, autêntica, valorosa, né? Então, até hoje, os advogados têm essas características nos seus rituais de performances, né? A sua toga representa que ele está colocando sobre o seu corpo o ideal da justiça, o ideal, a lisura, a capacidade de poder representar o anseio do outro, né? Ele está com as costas protegidas, garantindo ao leitor, ao seu cliente, que ele tem o poder para defendê-lo, né? Então, quem é o advogado do século XXI que precisa ler os sofistas? Todos os advogados do século XXI precisam rever os sofistas para que esse próprio aluno tenha uma capacidade crítica, não seja apenas um boi sendo guiado, uma boiada insana de ideologias a serem apregoadas pelos sistemas aristocráticos do poder. Me dá muita tristeza, mas muitas vezes, muitos jovens não conseguem compreender a dimensão crítica do pensar e do agir para que não seja levado
como mais um da massa de manobra. Né? Milhões de pessoas entraram no Capitólio para destruir a democracia americana. Milhões de pessoas, intelectuais, jovens, militares, pessoas até do FBI, que se converteram a uma ideologia racista, supremacista, negacionista. Por quê? Porque falta a visão crítica, cética, de você se indagar, será que isso realmente é verdade? Eu devo partir por esse caminho? O advogado que se forma com a mente encegueirada pelos preconceitos, ele não será um bom advogado. Ele pode até ser um bom defensor de causas aí bastante complicadas. Ele pode ser um bom defensor de que a Amazônia tem que ser destruída e que não tem problema derrubar uma árvore, ou fazer uma lei dizendo que é proibido cachorro latir. Então, essas coisas acontecem no mundo inteiro. O Brasil não é o único país do mundo que existe barbárie, fanatismo, preconceitos. Muitos países. A herança nazista não é de hoje. O mundo na década de 30, 40 viveu horrores. E há hoje intelectuais no mundo que dizem que isso é mentira, que nunca existiu o nazismo, que nunca existiu o Holocausto. Pasmem. Por isso que precisamos desenvolver um modo peculiar de ser cético. Os sofistas nos ensinaram isso. E o que é que tem a ver com sociologia, professora Nádia? Tem a ver? Porque a sociologia é uma ciência muito conflitante. Ela tem várias formas de pensar esse ceticismo. Ela tem estruturas interessantes demais para a gente entender que a ação humana e a sociedade e todos os fenômenos que ocorrem na vida, ela é permeada por a nossa subjetividade, pela nossa ação. E essa subjetividade, para alguns, não é tão forte. Né? Parece que o mundo já está todo pronto e a gente aprende isso, inculca na nossa mente e assim a gente vai desenvolvendo práticas repetitivas ao longo das histórias, dos tempos. E parece que essa sociedade que forma essas ideologias, esses conceitos, são mais fortes do que os indivíduos. Né? Há outros teóricos que consideram que mais do que a sociedade, o indivíduo tem que lutar contra a própria sociedade, ou seja, por exemplo, mais do que a forma estrutural da sociedade, que é compreendida como uma força que encarna, que domina o indivíduo ele tem que se insurgir contra essa estrutura, essa insurreição, essa reação de se colocar contra as instituições, ela gerou muitos problemas políticos do ponto de vista da sociologia no mundo. Gera, não só gerou, gera. Há correntes que se rebelam contra as instituições de uma forma de respeitar a democracia. Tem outras que não se solidarizam com o modo de pensar da democracia moderna. E assim, a sociologia é um espaço de tensão teórica muito interessante. Por isso, nós vamos estudar vários contextos históricos e os clássicos da sociologia, que tem um olhar, cada um tem um olhar sobre o fenômeno. E cada um vai descrever esses fenômenos como apreendeu. Entre Karl Marx, Weber, Durkheim, há elos e há rupturas. Entre sofistas, pensadores da Idade Média, pensadores da Idade Moderna,
há também essas questões de rupturas e de elos, né? Por exemplo, a grande ponto de partida dentro da concepção do direito, que foi discutido pelos sofistas, é a questão da justiça, né? O que é justo? A justiça é um fenômeno da natureza? Ou a justiça é um produto da invenção das convenções humanas? Nós já estamos discutindo aqui o direito natural e o direito positivo. A primeira discussão foi pelos sofistas. Então, o justo é segundo a natureza, o homem, por si próprio, ele tem uma concepção racional para aplicar a justiça? Ou essa prática da justiça, ou a aplicação da justiça, ela é um produto da convenção humana, das tensões sociais, das lutas políticas, da forma opressiva do Estado, ou não, né? Por exemplo, Hitler matar 6 milhões de judeus foi, para ele, é justo, porque os judeus eram a escória da humanidade. Para o nazismo, elaborar o genocídio de todos os homossexuais era justo, porque os homossexuais, para o nazismo, não é uma raça. São seres que não podem, inadaptáveis para os padrões genéticos da natureza. E milhões aderiram ao nazismo. E milhões de judeus morreram. Então a justiça é uma convenção. A justiça não é a natureza humana que a apregoa, ou ela nasce com a própria natureza. O direito não é um fenômeno da natureza. O direito é um fenômeno sociopolítico. E como um fenômeno sociopolítico, ele é, na sua prática, ideológico. Ele contém as verdades que os sistemas criam e determinam. No nosso anterior Código Civil, a mulher adúltera cometia uma atitude, além de imoral, ilegal. Apenas em 2000, né, e com os novos códigos, as novas discussões, o adultério não é um fenômeno legal. Porque a sociedade, as pessoas veem o adultério como uma falha moral para alguns, como até normal para outros. Pasmem, mas é assim. A questão da confiança, de romper uma confiança, de uma relação amorosa de um casal, e a pessoa ter uma outra relação extraconjugal, passou a ser uma coisa até naturalizada para algumas pessoas. Milhares, outras não. Sempre é um fenômeno imoral. Mas hoje, pelo menos do ponto de vista do direito, não é um fenômeno ilegal, né? Então, as convenções dos homens mudam. É isso que os sofistas, a princípio, vão discutir. Outras questões eles discutem, né? Mas vamos falar de alguns sofistas famosos em que deram, através de seus pequenos textos que herdamos, algumas frases encantadoras para a nossa reflexão, para o seu crescimento jurídico, como você, jovem advogado, que encontrará um mundo ainda bem mais difícil do que eu estou encontrando. Protágoras, ele é o grande personagem em que diz essa seguinte frase: porque as coisas que são justas e belas, a cada cidade o são também para ela.
enquanto as creia tais. Se eu creio, passa a ser justo. Se eu não creio, passa a não ser justo. Em outras palavras, como eu interpreto esta frase de Protágoras? Com o relativismo cético. Se a cidade acha que é bela, é bela. Se é justa para a cidade, será justa. Ok? Cállicles, ele diz que o verdadeiro direito, a concepção dele, se for encarnado na natureza humana, seria aquele do mais forte sobre o mais fraco. Ou seja, sou aristocrata, tenho poder, massacre o escravo. Está na lei. E a escravidão ainda hoje existe. Não como no século XIX, mas todos os dias nós vemos que o Ministério Público do Trabalho, principalmente os procuradores, os promotores do trabalho, do direito do trabalho, resgatam trabalhadores de todas as cores escravizados. O direito está na natureza humana. É uma visão bem hobbesiana, né? Hobbes, ele diz que o homem é o lobo do homem. O sofista não acreditava no ideal de bondade humana, idealizada, intrínseca. Por exemplo, a bondade, ela é fruto das convenções humanas, sei lá, jamais se nasce bom. Ou seja, nós nos tornamos bons de acordo com os mecanismos institucionais externos da vida social e até internos. A bondade não é um fenômeno natural, é um fenômeno da força das convenções. Hípias, ele dizia opostamente ao Cállicles, né, que ele se colocava contra a democracia. Porque a democracia, como nós aprendemos desde a Grécia, é um sentimento de igualdade para todos. Ele critica a democracia por não ser suficientemente igualitária. Tem uma aproximação com o ideal de igualdade, mas ela não é suficientemente igualitária. Ou seja, é ruim a democracia? Não. Mas a gente tem que compreender que, por vivermos um regime democrático, não podemos esquecer o cidadão de terceira categoria. Porque o cidadão de terceira, de quarta, quinta categoria, ele não é abençoado pelas bênçãos da democracia. Em sua inteireza. Ele continua precisando das cotas, ele continua estudando numa escola de péssima qualidade, enquanto que o menino rico tem uma escola de excelência, tem um computador de excelência. O menino pobre, ele não tem nem a escola de excelência, nem a tecnologia de excelência, nem a internet, ele não tem nada. Pasmem, dá vontade de chorar. Mais de 52%, quase 54% dos alunos desistiram do Enem. Por quê? Não tiveram a ajuda das escolas. Quem são esses 50% que desistiram? Por acaso o menino rico desistiu? Não. Porque tem uma internet de qualidade, tinha uma aula remota eficiente, mas os meninos pobres não tiveram nada disso. Tiveram só a sua angústia. E ainda vou fazer uma prova no dia de uma pandemia, de uma segunda onda, absolutamente em ascendência, com alto contágio.
E mesmo os mais corajosos, os mais frágeis, cidadãos de terceira categoria, eles chegaram nas escolas. Foram barrados porque o distanciamento social não podia conter a separação de 1,5 m a 2 metros de cada carteira, não dava para colocá-los. Milhares não conseguiram fazer, mesmo tendo alguma força para enfrentar o desafio. Nós estamos sem escola no país, estamos sem um projeto de educação, estamos sem apoio do Estado para milhares de cidadãos de terceira categoria, quarta categoria. Estamos criando uma geração de analfabetos, uma geração que poderia sonhar em se formar, em ter o mínimo um diploma para concorrer no mundo de tanta desigualdade. Uma geração que se abandona diante de uma democracia que os abandona. Antípon, ele dizia que a verdadeira lei era uma cadeia da natureza, e que toda essa diversidade de leis deve ser levada a uma relativização. Civil, que a lei ela tem que ser positivada para dar conta dessa cadeia tão plural de segmentos da população, tão plural, tão diversificada na sociedade. Vocês vão estudar isso em pluralismo jurídico. Como é que a justiça pode ser... Quando o Estado nega, que condições as pessoas têm? Não está na norma, não está na lei, não há garantia. Como é que grupos sociais podem buscar o Estado e ter a resposta daquilo que o Estado está negando? O Critias, ele era bastante... foi as últimas consequências do relativismo. Ele disse que todo o poder que emana não é do povo. O povo acredita que tem poder. Mas o povo obedece ao poder pelo medo. O medo. Então ele dizia que o medo é a base da estabilidade social. O Estado opressor utiliza muito da opressão e do medo para garantir os seus mecanismos de poder. E muitos se ajustam a essa crença de que o medo é a única fonte de garantia da obediência civil. Leis duras, penas duras, etc. Desculpe aqui, eu me emocionei um pouquinho quando pensei em milhões de brasileiros que não chegaram a fazer o Enem e não podem ter uma escola de qualidade. Eu me lembrei da minha juventude e que eu também não podia, mas eu pulava o muro para assistir a aula escondida. E fui amiga do porteiro, no meu tempo tinha uma catraca. E como não tinha câmera, e eu pulava com a ajuda do porteiro, a última aluna a entrar, a última a sair, para assistir aula nos cursinhos, porque eu também não podia pagar um cursinho para entrar na Universidade Federal. Por isso que eu me emocionei com os que nem tem cursinho, nem tem a escola, não tem nada, não tiveram nada, não fizeram Enem. 54% da população de jovens do Brasil se abandonaram ao abandono do Estado. Meu tempo não teve a pandemia, né? Abençoado. O Trasímico, ele é a expressão mais sociológica
do sofismo. Ele disse: o direito é fruto do interesse dos mais fortes. O direito posto pela aristocracia, o direito posto pelo Estado. E é. O direito é fruto do interesse dos mais fortes. Se o Flávio Bolsonaro, ninguém consegue dizer que ele teve, ou ele e milhares de Flávios Bolsonaros, ninguém consegue dizer que ele cometeu crime, e não se vê crime nisso, porque ele é forte, tem poder. Tem poder. O próprio presidente do tribunal diz: não houve crime, negando toda a segurança jurídica do país. Não há crime para os mais fortes. Não há pena para os mais fortes. Há mecanismos jurídicos, legais, de relativizar todas essas penas. Os mais fortes, quando têm as suas prisões preventivas longas, imediatamente são tirados para casa, porque demorou o julgamento, até se exaure o tempo do processo. Enquanto que no Brasil, da democracia dos cidadãos de categoria últimas, ou cidadãos terceira, quarta, quinta, ou sexta ou 10ª categoria, os negros presos, analfabetos, estão lá no sistema penitenciário há anos com prisão preventiva, sem julgamento. É a nossa democracia. Não estou contra ela. Antes ela do que nada. Porque a pior democracia, como dizem todos os grandes clássicos da política, a mais imperfeita das democracias ainda é a melhor opção de governo. O direito é fruto do interesse dos mais fortes. Pensem nisso. Não esqueçam. Não se aventure a um sonho ilusionista de você, como advogado, ir a fazer justiça para todos. A justiça virá para quem tem mais. Falamos então que o Sócrates, ele era contra toda essa visão, né? Ele achava que ele combateu o relativismo sofístico. O Platão, na sua grande obra-prima da humanidade, nas maiores obras-primas da humanidade, chamada República, ele acreditava muito na capacidade do Estado de educar as pessoas de acordo com cada classe social, para não ter anomia social. Um pobre, ele vai aprender a ser pobre, se conformar à sua situação de pobreza e ficar muito feliz. Porque a educação é um mecanismo político e ideológico de repressão. Desde sempre, desde a Grécia. Eu tenho que educar uma criança se essa república for forte, né? Se essa república tiver uma aristocracia e uma excelência, como dizia Platão. Se a excelência governar a república, criar um projeto pedagógico e educativo para conformar a cada situação da sociedade, ou seja, as desigualdades sociais serem pacificadas. Mas eu sou pobre. Sou pobre. Tá ótimo. Eu sou rico. O que o patrão rico diz? Manda quem pode, obedece a quem tem juízo. Quem tem juízo? O pobre, que obedece ao feitor, que antigamente até apanhava nas fábricas. Que as mulheres, no dia 8 de março, no início da década
do século XX foram queimadas porque resistiram aos feitores das suas fábricas lá nos Estados Unidos. Eles não se conformaram. E assim a vida, isso que a sociologia discute, meus queridos alunos, os conflitos, as ações sociais, as tensões da sociedade. E como nós elaborarmos uma reflexão, um juízo de valor diante de tanta injustiça social. Quando a própria justiça, em alguns setores da sociedade, da ciência e do discurso, se diz que ela é o melhor caminho para se buscar. Então, o olho, os nossos olhos, tem que ter esse relativismo. Por isso, as leis, a presença do direito, ela é fatal na sociedade. Ela é primorosa na sociedade. Mas essa lei, nem sempre, ela é fruto da aspiração popular. Ela é a composição das articulações ideológicas aristocráticas, dos donos do poder, dos donos da produção, dos donos da economia, do dono da fábrica antiga, hoje em dia essa fábrica, das grandes instituições, inclusive da religião, das religiões. Todas as magnas instituições do mundo, educação, política, religião, saber, conhecimentos. Ok, então, nesse contexto tinha o Aristóteles, que foi um grande estudioso das constituições. Ele analisou naquela época 158 constituições que havia na civilização grega. O Aristóteles foi um grande estudioso da sociologia da política. Ele foi aluno do Platão, mas ele não pensava como Platão. Ele ampliou o seu pensamento político e científico, proto-científico daquela época, científico, a gente só vai falar isso no século XV. E o Aristóteles, ele era um relativista. Ele estava muito mais próximo do pensamento sofístico do que do pensamento socrático platônico. Então, ele funda a ciência política, ele cria muitos mecanismos de conhecimento para entendermos o papel do homem na sociedade. Tanto é que a palavra sociedade é a primeira vez citada por Aristóteles, em que ele vai entender as relações das estruturas sociais e da ação humana. Na Idade Média, foi um período profundamente marcado pelo domínio religioso, como todos nós sabemos, O período medieval, havia então a maior instituição é a Igreja Católica, e a Igreja Católica ela tem uma forma bastante ligada a um pensamento da verdade, como fruto da reflexão filosófica, o racionalismo platônico mesmo, que domina. Então, o pensamento aristotélico do ponto de vista das crenças da Terra como centro do universo. E a religião, ela é a maior instituição da Idade Média, e ela cria um justnaturalismo teológico, um justnaturalismo que defende a existência do direito natural, e o direito natural seria uma consciência pré-existente na mente do ser humano. O direito natural já é intrínseco à mente humana, bem platônico mesmo isso, E que esse próprio direito, que é a nossa consciência natural, ela permitiria, ou permite para alguns justnaturalistas fanáticos, que o homem sabe discernir entre o correto e o incorreto. O homem sabe intrinsecamente discernir entre o bem e o mal, o justo e o injusto. Então, pela fé, o justnaturalismo teológico é uma crença nessa verdade, porque o homem é a essência de Deus,
e sendo a essência de Deus, ele já sabe o que é o justo e o injusto, né? Então, tudo, ele considera que o direito positivo tem que cuidar dos nossos pecados, né? A lei tem que as penitências para garantir a conversão do pecador ao solo divino, né? Então, durante a Idade Média foi isso, né? O período medieval associou o direito positivo ao cânone da Igreja Católica, né? Então, na Idade Moderna, nós no final do século XVIII temos o Montesquieu, em que ele, não só o Montesquieu, um pouquinho antes dele, no século XV, já vem o pensamento político de Maquiavel, que vai inaugurar uma nova forma de pensar as relações sociais. Depois vem o Montesquieu como um dos grandes clássicos precursores da sociologia jurídica, ok? Então, a nossa aula estamos chegando aos nossos momentos finais. Eu espero que vocês leiam os textos que estão no nosso plano de ensino, no material de apoio, os capítulos do Manual de Sociologia Jurídica, em que há um comentário sobre o texto dos autores. São vários autores que falam sobre os precursores sofísticos, ok? Então, o Machado Neto, né, da Sociologia Jurídica também, tem a Sabadell. Eu deixei lá essas obras. O Machado Neto você encontra em PDF na internet, e a Sabadell também. Eu deixei só da Sabadell lá, que ela tem um capítulo bonzinho que fala sobre o papel dos sofistas. Então, agradeço a participação de vocês. Espero que vocês tenham aprendido mais na nossa aula de 50 minutos não dá para tudo. Na próxima aula eu vou gravar um videozinho sobre o Montesquieu. Um beijo bem grande. Bom dia.